Bom, gente, nesse modo vou falar sobre superaquecimento. Tem muitos técnicos, mecânicos, instaladores de ar-condicionado não sabem ou nem ouviu falar sobre superaquecimento, ou já ouviu falar, mas não sabe como medir superaquecimento, muito menos como regular esse superaquecimento. No caso de ar-condicionado, o dispositivo de expansão são válvulas de expansão eletrônica ou, no caso, capilar. Nesse caso, a gente vai controlar, vou explicar para vocês, o superaquecimento com a quantidade de fluido refrigerante. Em câmara frigorífica, a gente pode olhar o superaquecimento e resfriamento. No nosso modo de câmara frigorífica, a gente explica isso. A gente mexe no ajuste da válvula de expansão ou na quantidade de fluido refrigerante. No caso de ar-condicionado, somente a quantidade. Ou vou colocar mais fluido, ou vou retirar fluido refrigerante. Então, vamos lá. Superaquecimento. Se pensar onde o fluido, pensar no fluido refrigerante, onde o fluido aquece? Bom, o fluido refrigerante aquece no evaporador. Por quê? Ele saiu do condensador, resfria no condensador, passa pelo dispositivo de expansão, que é um capilar, vai expandir no evaporador. Ele fica a baixa pressão, baixa temperatura, começa a absorver o calor. Absorver o calor de quem? Do ambiente interno das pessoas ali dentro, contido. Então absorve o calor, passa de líquido, mistura, né, que é líquido e vapor, para totalmente vapor. Vai saturar, vai virar totalmente vapor. Esse vapor vai ficar saturado. E esse vapor continua circulando no evaporador, até chegar de novo no compressor. Então esse vapor continua circulando, ele vai superaquecendo, até chegar no condensador, no compressor de novo. Então a gente vai medir quando ele vai superaquecer. Isso que é o superaquecimento. Ele chega no evaporador, vai saturar, transformar 100% de vapor, e esse vapor vai continuar aquecendo. Esse superaquecimento é uma faixa recomendada, que é de 5 a 7 para ar-condicionado. Se ficar muito alta, é prejudicial, ficar baixo demais, tem um risco também de voltar ali para o compressor. Então não pode ser nem alto nem baixo demais. O ideal é de 5 a 7. A gente vai verificar aqui. Antes de eu falar isso, eu vou começar a explicar sobre o manômetro. Tem gente que não sabe nem fazer a visualização do manômetro. O que significa esse tanto de número? Bom, tem um manômetro de baixa pressão. Eu tenho escala de PSI e KPA. KPA é quilopascal. PSI eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 PSI. E aqui fora é quilopascal, 100, 200, 300, até 800 quilopascal. Bom, e essa escala de dentro, a escala verde e vermelha? Essa escala é a temperatura correspondente daquele fluido a determinada pressão. A gente viu no termodinâmica que pressão e temperatura é diretamente proporcional. Bom, aqui eu tenho o R22, 404 e o R134A. Por exemplo, o R22, imaginando o R22, seja uma pressão aqui, ó, 60 PSI, R22. O R22 é essa primeira aqui embaixo, 60. Bom, significa que está aqui, ó, 60. Que é 60 PSI, o R22 está próximo de zero. Zero o quê? 0 graus Celsius. A temperatura de evaporação, ou seja, significa que esse fluido está evaporando próximo de zero. Então eu tenho esse, no próprio manifold, no manômetro, eu tenho escala de pressão e temperatura. Quando eu tenho aquele fluido ali, existe uma tabelinha. No caso aqui, ó, 60 PSI, pressão manométrica, 60, 59, tá vendo? Deu 1. Aqui eu não tenho muita precisão, deu próximo de 0. Aqui eu já vi, ó, deu 1. Porém, hoje, contando com a tecnologia, hoje em dia existem aplicativos, por exemplo, muito bom, da Danfoss. Você pega lá o aplicativo, pressão e temperatura, Danfoss, regra da Danfoss, essa aqui, ó. Vou colocar nela aqui, 60 também. Vem aqui, muda o PSI, vou colocar 60. 60, tô ok? Olha o que deu aí, ó. 60 PSI, deu o quê? 1 grau Celsius. Beleza? Aqui eu posso dar vários fluidos refrigerantes. Clicar aqui em fluido, você vai verificar, ó, tem vários fluidos refrigerantes. No caso, vou usar o R22. Voltei para o R22 aí, ó. R22. Certo? Então tá beleza. Nós temos aplicativo, temos tabela e o próprio manômetro, que marca a relação entre pressão e temperatura dos fluidos. Certo? Então esse aplicativo, no caso do Danfoss, tem da Pix, tem vários fabricantes, é o quê? Uma ferramenta de trabalho para vocês. E temos também o manifold digital, no qual eu mostro para vocês na prática, que é uma excelente ferramenta de trabalho. Você não precisa olhar nada disso, ele já te dá tudo mastigado, superaquecimento, superresfriamento, já te mostra qual que é o fluido, temperatura de evaporação, saturação, temperatura de discussão, te dá tudo.
no manual digital. Bacana? Mas às vezes você tem um analógico, você vai olhar por aqui. Bacana. Então, vou explicar para vocês no quadro o como que faz esse superaquecimento. O que é esse superaquecimento, para vocês entenderem. Depois eu volto aqui de novo e explico para vocês. Bom, então vocês viram aí, o superaquecimento é o quê? O conceito básico. Superaquecimento é o acréscimo de temperatura acima da temperatura de saturação de evaporação. Da forma, o superaquecimento é o quê? Temperatura de sucção menos de evaporação. É quanto esse fluido superaqueceu acima da temperatura de saturação dele. Beleza. De acordo com a norma da ASHA, tá? Para ar-condicionado split, a faixa recomendada é de 5 a 7. Isso é qualquer ar-condicionado. Vai ter uns que é aceitável, você vai ver no manual do fabricante vem falando. Alguns manuais, você vai ler lá, que é aceitável, as de 4 a 9, um pouco maior. Então sempre leia o manual do fabricante. O superaquecimento vai garantir o bom funcionamento do equipamento. Tá? Às vezes chega a temperatura, mas superaquecimento errado, rapidinho você pode quebrar esse compressor. Como por exemplo, imagina esse equipamento está velho, está utilizado, o esponjoso isolamento térmico já danificou. O que vai acontecer? Está a tubulação exposta, está no sol, o sol está batendo ali. O que vai acontecer? Vai esquentar essa tubulação, a temperatura vai aumentar demais, e o superaquecimento vai ficar muito alto. Esse fluido refrigerante que circula dentro da tubulação, ele ajuda a resfriar o compressor. Porque tem um óleo dentro, ele só tem um limite de temperatura, ele resfria esse óleo. Se ele já aqueceu demais a tubulação, o que vai acontecer? Ele vai chegar muito quente, uma temperatura muito alta no compressor. A temperatura do óleo vai subir demais, pode vir a carbonizar, carbonizando o óleo, perde o poder de lubrificação, dá o quê? Atrito, gera desgaste e quebra do compressor. Pô, mas por causa do isolamento térmico, aí o técnico não tem conhecimento, o cliente vai ligar, olha, parou de gelar, só fala isso. O técnico vai lá e verifica, o compressor queimado, beleza. O cara simplesmente tira o compressor e coloca o novo. Nem limpar a linha, ele não vai limpar. Aí o que vai acontecer? Nem troca, nem coloca outro isolamento térmico. O que vai acontecer com o tempo? Quebrar outro compressor. Qual que é o certo? Quebrou? Ótimo. Limpa a linha, conceito 4B de nitrogênio, troca o compressor e verifica o isolamento térmico, troca o isolamento térmico, coloca um novo e verifica o superaquecimento, deixa certinho na faixa recomendada. Se o superaquecimento estiver baixo demais, excesso de fluido refrigerante, por exemplo, pode vir retornar, não conseguir evaporar 100%, retornar do compressor, dar arrasto de óleo e queimar o compressor também. Então aqui está o exemplo, no caso aqui, ó, superaquecimento, né? Imagina isso aqui, ó, temperatura média de saída do evaporador, 12 graus. Pressão de sucção, 70 psi. Aí você verifica, pô, 70 psi. Aí aqui, ó, 70, aqui tá 68, 71. A média deu o quê? 5, entre 5,6 e 4,4. Reduzou para 5 graus Celsius. Pô, de 5 ele foi para 12. Quantos graus que ele aqueceu, superaqueceu? De 5 até chegar em 12, superaqueceu quanto? 7. Superaquecimento foi 7. Isso que é o superaquecimento, é muito simples. Se tivesse alto demais, o que você faria? Colocava mais fluido. Se tiver baixo demais, retira fluido refrigerante. Só isso. Beleza? Aqui está algumas faixas, no caso, né? Exemplo, superaquecimento. Se for, no caso, entre 5 a 7, correto. Se for abaixo de 5, essa é de fluido refrigerante. Você tem que retirar fluido. Acima de 7, falta de fluido refrigerante. Isso é falta se caso o isolamento térmico estiver ok. Se tiver sem isolamento térmico, você verificar primeiro o isolamento, colocar o isolamento térmico, fazer nova medição e colocar fluido se necessário. Então, o problema no caso, superaquecimento alto, o que vai acontecer? Queima severa, óleo parcialmente carbonizado, com sinais de superaquecimento. Partes mecânicas superaquecidas, que caracterizam falha de lubrificação. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês aqui explicar sobre o superaquecimento. Imagina que o evaporador a parte que fica dentro do ambiente, mas esse é o que é o capilar, dispositivo de expansão. O refrigerante, ele chega no evaporador, mistura vapor e líquido, baixa pressão e baixa temperatura. Então está o líquido aqui, vapor, à medida que ele for circulando dentro do evaporador, ele vai
começar a absorver calor. Então ele vai aquecer. Ele vai absorvendo calor, vai aquecendo, vai chegar um ponto que ele vai virar 100% vapor. A gente chama esse ponto que é o ponto de saturação. Tá? É o ponto que ele vai saturar. Ele vai saturar. Aí ele vai saturar, virar 100% vapor, porém esse vapor continua circulando dentro do evaporador. Se ele continua circulando, é vapor baixa temperatura. Ele continuou aquecendo, é um vapor superaquecido. Então por isso é o nome de superaquecimento. É o ponto que essa mistura saturou e continuou a absorver calor, até chegar no compressor. Então é daqui, o exemplo é até aqui, ó. Mas antes que aqui ele saturou, só um exemplo, uma temperatura, sei lá, de 1 grau Celsius. Quando ele chegou aqui, ele chegou a temperatura de 8 graus Celsius. Quantos graus que ele aqueceu daqui até aqui? Só se olhar. De 8, de 1 até 8, ele absorveu quantos graus? 8 menos 1, 7 graus. Então o superaquecimento, no caso, foi 7. O superaquecimento recomendado, de acordo com a norma da ASHRAE, é de 5 a 7. Imaginamos aqui que ele chegou aqui a uma temperatura, só um exemplo, de, vou exagerar, 16 graus. Pô, 1 grau. Chegou aqui 16. 16 menos 1, deu quanto? Dá 15. O superaquecimento está muito alto. Ou seja, eu tenho que colocar mais fluido aqui, ó. Para esse ponto que estava aqui, vir para cá, por exemplo. Ficar mais mistura aqui e saturar aqui, ó. Se começou a saturar aqui, ele vai absorver calor daqui até aqui. Isso vai ser menor. Então, se o superaquecimento estiver alto, eu coloco mais fluido refrigerante. Se o superaquecimento estiver baixo demais, eu retiro o fluido. Por quê? Se estiver baixo demais, ele pode retornar ali para o compressor da calça hidráulica ou arrasto de óleo. Então, como que eu faço essa medição real? Como que eu vou medir a temperatura aqui de dentro? Não tem como medir a temperatura dentro, colocar um sensor do termômetro dentro da tubulação. Mas eu posso medir, tem a escala de pressão e temperatura, não tem? Então lá na minha válvula, do meu manômetro, tá aqui minha válvula aqui, ó. Eu vou instalar quem? Meu manômetro, conjunto manifold, de baixa pressão. Instalo aqui, ó, lado de baixo, lado de alto vai ficar sem instalar. Não vou ligar nada do lado de cá. Que é o vermelhinho, não vou ligar nada. Mas sabe o que é azul? Vou ligar. Imagina se tem uma pressão, só um exemplo, de 62 PSI. Beleza. Na linha de sucção, tá? Na realidade esse capilar não é aqui não. Esse capilar aqui, ó, ele está dentro do meu condensador aqui, ó. O capilarzinho fica aqui dentro aqui, ó. Aí o menor diâmetro já vem aqui e entra aqui, ó. Então, desde aqui da condensadora, você coloca a mão e é frio. Porque desde aqui já está absorvendo calor e começa a expandir aqui, ó. O capilar, na realidade, ele está aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar seu termômetro, penta lá, ó. Vai colocar na linha de sucção aqui, ó. Sucção, não é aqui não, menor diâmetro não, maior diâmetro também. A temperatura. Imaginando essa temperatura aqui, ó. A sucção deu 9 graus. 9 graus Celsius. Beleza. Aqui você não sabe quantos graus que é não. Aí o que você faz? Você vai pegar essa pressão aqui e jogar no aplicativo. Que é a regra de pressão e temperatura. Para verificar qual é a temperatura de evaporação do seu fluido refrigerante, no caso, o exemplo é R22, a 62 graus, a 62 PSI, quantos graus que ele está evaporando. Então vou pegar meu aplicativo aqui, coloco R22, por exemplo, ó, pego meu aplicativo, coloco lá R22, quantos PSI? 62 PSI, coloco 62, dou OK, opa, 62 PSI, ele está evaporando a 1,8, ó, 62 PSI, está dando o quê? Pode dar uma olhada no zoom, 62 PSI, 1,8 graus Celsius, beleza? Então, a 62 PSI, ele evapora 1,8 graus Celsius. Então, significa que ele está aqui dentro 1,8 graus Celsius. Aqui você
graus. Pô, de 1,8 para 9, quanto que dá? Aí você olha, superaquecimento é o quê? Temperatura de sucção menos de evaporação. Então, superaquecimento é o quê? Temperatura de sucção menos temperatura de evaporação. Nesse caso, vai ser 9 menos 1,8. Vai dar quanto? 9 menos 1,8. Deu o quê? 7,2 graus Celsius. Opa! Tem fabricante que fala que é aceitável de 4 a 9. Se for o caso, tá bom. Se não, você coloca um pouquinho mais de fluido que você vai ver que esse valor aqui vai diminuir. Beleza? Então, é muito simples, gente. Medir o superaquecimento. Você vai pegar seu termômetro penta, colocar ele na discussão, coloca o seu manômetro de baixa pressão e verifica a pressão de trabalho. Essa pressão aqui, você vai verificar e olhando no aplicativo quantos graus que deu correspondente àquele fluido refrigerante. Isso é a temperatura de evaporação. Isso aqui é a temperatura de evaporação, está aqui. E aqui é a temperatura de sucção. Superaquecimento é essa de sucção menos de evaporação. Subtrai um pelo outro, o ideal é de 5 a 7. Já com o manômetro digital, vocês viram na prática, é bem simples. Ele já te dá tudo. Se caso tiver analógico, é desse jeito.